Olá, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje o projeto vai ser com girassóis. E para começar, vou usar as cores verde pântano, branco, verde oliva e também o verde pistache. Guia de cores na descrição do vídeo. Vou aproveitar e mostrar aqui o risco. Então tem aqui esse vaso com os girassóis e aqui um guardanapo também com um porta-guardanapo. E vou começar por essas folhas. Venho com o pincel de número 10, porém você pode usar o que se adaptar melhor ao tamanho do seu risco. Se for um risco menor, então você pode usar aí um pincel menor. Então venho aqui, ó, verde pistache. Para facilitar para quem está iniciando, você pode fazer primeiro de um lado, depois você faz do outro lado. Agora eu venho com verde oliva, então já puxo aqui a marcaçãozinha que eu quero para essa folhinha. Você pode fazer movimentos circulares para unir as cores. Vou usar um pouco do verde pântano aqui na pontinha do pincel. Porém aqui eu poderia substituir por um pincel menor. Mas como estou usando apenas uma pequena área do pincel, fica mais fácil de fazer esse pequeno detalhe. Então vou puxar aqui na parte de cima, olha, por cima. Limpo o pincel em um paninho, mas ele ainda continua sujo aqui com a tinta. Você pode manchar um pouquinho essa folhinha se não quiser ela toda certinha. Aí você pode manchá-la um pouquinho. E o mesmo se repete aqui. Porém, já vou fazer desta forma desse lado. Lembrando que é uma pintura decorativa, já aproveita, se inscreve aqui no canal para não perder as próximas aulas. E olha, movimentos circulares bem tranquilos
porque no decorrer do dia a dia, na prática, fica muito mais rápido. É que aqui realmente é com a intenção de ensinar, então acabo fazendo de uma forma mais devagar para que vocês possam acompanhar e aí dissipar qualquer dúvida. Porém, caso você tenha alguma dúvida, por gentileza, comenta aqui, porque muitas das vezes a sua dúvida é a dúvida de outras pessoas também. Desta forma, aqui um pouquinho desse verde pântano. Bem pouquinho. Tintem apenas um lado do pincel. Na dúvida, você pode passar, olha assim, ó. Fica o risco certinho. Já aproveito um pouquinho desse verde oliva e mancho também um pouquinho essa folhinha. Branco, uma bandejinha. Olha, essa daqui já tá até bem colorida. Tiro aqui o excesso de branco. E venho aqui colocando esse branco nessa folhinha. Dessa vez optei por não deixar tão certinho essa marcação. Porém, tem mais aulas aqui no canal com girassóis, aqui com muitas opções para as folhinhas. Se achar que ficou muito, volta com o pincel limpo e deixa mais suave esse traço com branco. Após secar a pintura, vai ficar mais suave. Agora vou para a próxima folhinha. Faço aqui a marcaçãozinha, já com esse verde pistache.
Você pode fazer aqui do outro lado também. E agora eu volto com esse verde oliva e com movimentos circulares aqui. Pode ver que como o pincel ele é maior, a pontinha fica desajeitada. Mas aí é só usar uma área menor que você consegue fazer o ajuste necessário. Quanto mais você usar o pincel, melhor ele fica à medida que vai passando o tempo. Já aproveito aqui do outro lado. Aqui é só o preenchimento e realmente ao encontrar as duas cores, faço aqui essa mistura. Com um pouquinho do verde pântano. Aqui, olha, eu vou fazer uma leve sombra aqui dessa folhinha, dessa pétala. Vou usar só um pouquinho aqui para marcar um pouquinho. E já esta não vou fazer como eu fiz a outra, deixei bem marcada. Vou deixar essa mais suave com esses traços assim. Um pouquinho de branco. Aqui também.
pequenos traços, assim, ó, pequenos pontos, assim, com essa claridade. E sempre aqui, ó, tirando o excesso. Porém, se você gosta de branco, muito branco na folha, você pode usar uma quantidade maior. Ou também substituir por um tom mais suave. Porém, como eu já faço isso aqui com a tinta fresca, a tinta vira uma terceira cor. Então, por isso não fica tão forte o branco. O branco ele fica bem suave e muitas das vezes ele vira uma terceira cor ao contato aqui com as outras cores. Limpei aqui o pincel e vou deixar mais suave esse traço aqui, para não ficar tão marcado nessa folhinha. E essa já ficou desta forma. Aqui mais uma folhinha. Marcando ela aqui. E aqui eu já venho com o inverso aqui, ó. Cor verde oliva. E aí eu vou repetir esse passo a passo que foi feito nas outras. E para esse ano teremos mais aulas aqui no canal. Muitas aulas diferentes, projetos novos. E vai ficando assim. Com um pouquinho do verde pântano. Aqui eu vou usar um pouquinho também, fazendo uma leve sombra aqui. Referente a essa pétala, mas ela se dissipa, né? Começa um pouquinho, até assim a folha fica bonita, né? Se
Se não quiser usar o branco, pode usar o marfim também. E venho aqui com o branco já marcando. Essa folhinha, já tiro esse excesso para que não fique exatamente tão forte. E ficou assim, olha, bem marcadinho essas folhinhas com essa claridade. Quer um pouquinho mais de branco? Quer ressaltar alguns pontos para que fique mais destacado? Vem com mais um pouquinho aqui de branco e realça os pontos que você quer mais claridade. Uma iluminação mais forte, né? Então, e deixo mais suave, um pouquinho mais suave. Aqui do outro lado também, se quiser alguns pontos. Bem pouquinho a quantidade, ó, a mínima. Bem pouquinho. E ficou assim essas folhinhas. Aqui pelo vídeo demora um pouquinho mais, mas no dia a dia acaba sendo mais rápido, porque você faz mais de uma também. E assim eu também farei as demais folhinhas também. Agora vamos para o vaso. Escolhi as cores amarelo ouro, sépia, ocre ouro, amarelo limão e também o branco. Não quer que fique tão vibrante, substitui pelo amarelo canário. Aproveito esse pincel de número 10. Vou usar um pouquinho aqui com esse amarelo limão.
ao lado amarelo ouro, bem rente aqui, eu nem vou avançar muito. Aqui você já pode substituir pelo pincel de número 8 ou o pincel de número 6, por ser uma área bem pequena. Agora vem com a cor ocre ouro. Passei ele um pouquinho. Olha, as cores elas se combinam muito bem. Com o rústico, ou melhor, com o sépia, né? Escolhi o sépia. Poderia ser o rústico. Vou tirar o excesso aqui. E venho sobre este ocre ouro bem presente aqui. Que vai ser a sombra, tá bem sombreada essa parte do vaso. Então eu vou manter aqui. Vou só deixar um espaço aqui nessa parte de cima. E puxar um pouco do outro lado. Lavei o pincel, achei que ficou muito claro ainda. Venho com sépia diretamente. Principalmente aqui, que vai ficar a sombra dessa folhinha. Então vou deixar aqui um pouquinho mais presente. Opa. Me distrair aqui. Olhando a câmera para ver se está tudo sendo gravado certinho. E passei um pouquinho. E aqui também. Para esse fundo você pode usar o sépia, mas eu vou usar o preto para dar mais profundidade.
Vou deixando bem certinho. Agora, com o branco, pincel de número 4, uma pequena quantidade de tinta. Principalmente marcando ali e um pouquinho aqui. Então, nesse primeiro momento ficou assim. Já lavo aqui o pincel, vou usar um pouco mais de sépia aqui nesse cantinho para reforçar aqui essa parte do vaso. E ficou assim. Agora, para essa parte mais ampla do vaso também, vou substituir o pincel por um maior. Vou usar aqui esse de número 16, cor amarelo-limão. Ele preenche uma área maior. Bem mais rápido. E só um pouquinho aqui. Ao redor. Agora, com um pouquinho de amarelo ouro. Olha, com movimentos circulares não vou avançar tanto. Faço dessa forma. Já aproveito o voo aqui para o outro lado. Nada impede que você use um pincel menor. Só o tempo que vai demorar um pouquinho mais para que você preencha todo esse espaço.
Agora, com ocre e ouro, preencho todo o restante. Então, ao encontro das cores, movimentos circulares. Como a área maior já foi feita, aqui já pode substituir por um pincel de número 12, número 10. Estou usando agora o de número 10. E ficou assim. Agora com o sépia, lavei o pincel. Olha a quantidade, que pequenininha aqui. Venho aqui. Bem certinho. Aproveito para fazer uma sombra aqui referente a esse guardanapo que está aqui. Olha como se dissipa. A tinta fica mais forte aqui, próximo aos elementos, e à medida que vai se afastando, vai ficando mais fraca. Você pode usar uma quantidade maior de tinta para intensificar mais aqui a profundidade dessa sombra.
Vou fazer um pouco aqui referente a esta folha que está aqui também. Com a sujeirinha que está no pincel, já passo aqui, mas é bem pouquinho. Aqui, olha, no formatinho já da folhinha. Vou puxar um pouquinho aqui. Um pouco nessa parte de baixo, porque eu vou puxar um pouquinho a mais para cima, para nós termos aqui esse movimento desse vaso. Vou usar bastante aqui, olha. Só vou substituir de pincel, porque eu quero que fique mais uniforme. Então vou usar aqui esse de número 16. E aí ele vai mesclar aqui com bastante facilidade. Quer realçar ainda mais essa sombra?
Aí sim você pode usar também um pouquinho de preto, verde pântano, que vai realçar ainda mais. Como eu usei aqui embaixo, eu tenho que usar aqui em cima também. Limpo o pincel que eu passei aqui em cima. Volto com o pincel de número 16 e vou passar aqui onde eu passei aqui com preto. Vou passar novamente. Secar bem o pincel, estava um pouco úmido. Vou lavar o pincel e agora eu venho com o branco. Uma quantidade generosa, centralizo aqui. Na área onde eu quero que o branco fique mais destacado, aqui você pode ou simplesmente colocar uma iluminação assim mais forte, ou fazer formatos, como por exemplo de uma janela, um quadrado, um círculo, fica a seu critério. Aqui no caso eu coloquei um pouquinho de branco e dissipei aqui ao redor. Vou passar mais um pouquinho aqui. E a sujeirinha que ficou no pincel, vou usar aqui desse outro lado. Um pouquinho assim, só para manchar. E ficou assim esse vaso de uma forma até que bem simples. Para esta pintura escolhi as cores: o branco, o amarelo canário, o siena natural e também o amarelo ouro. Guia de cores na descrição do vídeo. Vou usar aqui um pincel de número 10 e um pincel de número 6. Então, com esse amarelo canário, vou fazer de duas em duas pétalas, mas você pode fazer mais, tá? É que como é voltado também para iniciantes na pintura, então vou fazendo dessa forma, aqui com esse amarelo ouro.
Talvez eu use um pouquinho do sépia. Agora com o pincel de número 6, vou usar aqui uma bandejinha. Um pouco desse siena natural. Bem pouquinho, aqui eu já vou usar diretamente. Já vou fazer uma sombra aqui, referente a esta pétala. Vou lavar o pincel, usar um pouquinho só do branco. Ou melhor, antes eu vou usar já aqui o sépia. Fazendo aqui essa sombra. E um pouquinho de branco. Mas não vai ficar tão forte. Ele se mistura com esse amarelo canário. Vou substituir aqui por outro pincel de número 4. Que aí ele já tem o traço um pouquinho mais fino. Agora eu vou para as próximas. O amarelo canário. Cor amarelo ouro. Então venho misturando aqui, mas ao mesmo tempo você pode dar mais detalhe aqui para esta pétala. Desta forma, com o pincel de número 6, um pouquinho desse siena natural. E você vem detalhando pétala por pétala. Com um pouquinho do siena,
com o pincel de número 4. Bem pouquinho. E agora eu venho com o branco. Se misturando aqui com esse amarelo canário. Caso você goste de mais branco, pode usar também, não tem problema. Preencho o restante com o amarelo ouro. Essa parte ela é realmente bem tranquila, é só o preenchimento. Você pode misturar com movimentos circulares. Pincel de número 6. Com um pouquinho desse siena. Aqui eu vou usar um pouquinho mais, por conta que essa tapeta ela está fazendo uma sombra aqui. O mesmo se repete aqui nesta parte. E ainda mais presente nessa última aqui de baixo. Com esse... Deixa eu lavar aqui o pincel.
com esse sépia. Reforçando aqui um pouquinho mais dessa sombra. Com um pouco de branco. E um pouquinho de branco. Só aqui na pontinha. Siena natural, bem pouquinho aqui. Já aproveito aqui para fazer uma gotinha. Você pode usar um pincel de número 0 também, ou um fininho que você tenha, o da sua preferência. Vou passar um pouquinho aqui só para dissipar um pouquinho. E põe em um pontinho, fica bem clarinho, bem suave. Quase até que imperceptível, né? Deixa eu colocar um pouco mais esse amarelo ouro aqui dentro. Para também se destacar mais. Um pouquinho desse siena. Para reforçar a parte aqui de baixo. Pronto, temos aqui uma gotinha. Vou fazer outra aqui também.
bem sutil. Se passar um pouquinho aqui com o pincel, só ajustar. Que aqui ficou bem mais suave. Pronto, agora sim. Ficou certinho. Observação, aqui eu venho com amarelo canário. Aqui também, esta está em cima. Para não confundir, já vou fazer a outra. A outra está aqui, ó. Que pertence ao girassol de baixo. Lavei o pincel cor amarelo ouro. Por ser um pincel maior, estou usando aqui a pontinha do pincel para alcançar essas áreas menores. Na dúvida, substitui o pincel. Pode ser um de número 8, um de número 6. Acaba variando um pouquinho pelo tamanho do risco. Às vezes, se o risco é um pouco maior, aí se tem maior facilidade para esses pequenos detalhes assim. Agora com o pincel de número 6, cor siena natural. Olha, vou usar um pouco mais aqui também. Vou puxar só um pouquinho aqui. Aqui, ó, já vou fazer essa sombra pensando no elemento que está à frente. Vou usar a cor sépia. Reforçando aqui aonde eu quero essa sombra. Só que também sem muito exagero.
com um pouquinho do siena, sim, só para detalhar um pouco essas folhinhas, essas pétalas. Com branco. Um pouquinho aqui. Geralmente, pessoal, é bem rápido, tá? Não demora tanto assim, não. É por conta que, como eu estou fazendo assim uma quantidade menor de pétalas, então acaba demorando um pouquinho mais e até pela questão didática também, para que vocês possam acompanhar e ficar com o mínimo de dúvida possível, mas caso você tenha alguma dúvida, comenta aí que eu vou responder seu comentário. Estive muito ocupado, por isso tem muitos comentários pendentes, mas assim que eu possível eu vou responder um por um, tá bom? E agradeço muito pelo carinho, você que comenta aqui no canal, deixa seu relato, seu elogio, que faz aqui as pinturas e deixa o seu relato também. Agradeço muito pelo seu carinho, um forte abraço e que Deus te abençoe grandemente, que você continue fazendo pinturas lindas e maravilhosas. Para essas pequenas folhas aqui, pincel de número 4, verde pistache, para a parte aqui de baixo, um pouco desse verde oliva, que vai subir até esse verde pistache, olha. E na parte de baixo do cantinho que ficou com verde pântano. Vou usar um pouco de branco. Vou suavizar para ficar mais leve.
pouquinha coisa aqui, olha, bem leve, bem pouquinho. Um pouquinho do pistache para realçar ali, ficou desta forma. Aqui poderia até colocar, mas aí, como essa pétala está aqui, entre esse espaço, então ficou desta forma. Aqui com verde pistache. Um pouquinho de amarelo canário. Já misturando com esse verde. Cor amarelo ouro. Não vai fugir muito da combinação das cores aqui. Um pouquinho do siena. Bem mescladinho com o amarelo ouro. Um pouco desse verde oliva. Com um pincel de número 4, eu vou usar um pouco com esse verde oliva para fazer uma sombra aqui também. Um pouquinho do rústico, ou melhor, do sépia. Só que eu não vou passar aqui, eu vou vir com batidinhas. Pontinha aqui do pincel. Porque ao fundo ainda vai ficar com o verde oliva, com o siena. Agora com um pouquinho do amarelo
canário. Também com batidinhas aqui, olha. Fazendo aqui essa sombra, eu vou deixar ela mais suave. A quantidade ela é bem pequena. Na pontinha do pincel, e venho aqui com essas batidinhas. Tem outras formas de fazer esse acabamento aqui no canal também. Outras formas até parecem mais complicadas, fiz com um palitinho de dente, mas é bem tranquilo, não é tão difícil não, gente. Vocês vão gostar. Vou usar um pouquinho desse verde pântano. Aqui. Aqui nesta parte com amarelo canário, batidinhas também. Se quiser, use também um pouquinho de branco. Olha aqui a quantidade. Bem na pontinha do pincel de número 4. Escolhe aqui uma área específica, que no caso, aonde tem mais claridade, também a iluminação. E ficou desta forma. Agora vou pintar aqui essa parte do guardanapo. Então, você pode preencher completamente com branco. Eu já vou adiantar essa parte, porque depois, assim que secar, eu volto fazendo os detalhes também. Então, preencha completamente com branco. Caso o seu risco aqui, por exemplo, venha a cobrir, você pode usar um lápis e marcar também. Desta forma, agora eu venho com a cor cinza chumbo, mas pode ser o cinza lunar. Eu venho sobre o branco porque eu quero que fique mais suave mesmo. Um pouquinho aqui só para dar forma, mas ainda assim fica bem suave.
Eu uso bem pouquinho na pontinha do pincel. Estou com o pincel de número 10, mas aqui já poderia substituir por um pincel menor. Aqui, ó, se você tiver dificuldade, você pode passar normalmente assim, ó. Pode ver que fica realmente sobreposto aqui. E aí você vem com o branco, lavei o pincel, volto com o branco e aí você vem, olha, corrigindo aqui. E fica perfeitinho, certinho. Um pouquinho desse cinza chumbo aqui. Se achar que está muito forte, você pode clarear também usando o, o branco. Faço o preenchimento nessa parte. Eu estou fazendo por etapas, justamente para não perder aqui o desenho do risco. Substituir aqui o pincel, agora eu venho com esse de número 4. Como aqui é uma área bem pequena, e olha como eu venho aqui marcando também de uma forma bem suave. Caso haja necessidade, você volta com um pouquinho de branco. Com mais um pouquinho de branco. Desta forma aqui eu vou pôr até um pouquinho mais. Que aí não vai ficar tão forte. E ficou assim. Preencho aqui completamente com branco.
Agora com cinza chumbo. Vou usar aqui o pincel de número 4. Inicialmente aqui eu vou deixar um pouquinho mais forte. Só vou substituir aqui o pincel. Um pouquinho de branco. Vou reforçar um pouquinho mais aqui. E aqui também. Com um pouco mais de branco. Justamente para alinhar aqui, olha. E ficou assim. Quando secar, aí já vai estar bem tranquilo para fazer aqui o bordado, aqui, né, o detalhe dessa pintura também. E aí você pode substituir, pode usar o stencil, pode fazer manualmente também, que vai dar certinho. Amarelo ouro, siena natural e também o branco para fazer os detalhes aqui do guardanapo, já que secou a pintura. Vou usar o pincel de número 4. E já venho passando aqui. Eu vou deixar da largura que está esse pincel, que ele é bem pequenininho. E aí eu vou deixar aqui esse formato. Uso a tinta diretamente. Já aproveito aqui, também já vou passar aqui.
para esta parte de baixo também. Aqui eu vou passar um pouquinho aqui, marcando ali. Nas partes onde está um pouquinho mais escuro aqui, com siena natural. Então vamos respeitar aqui, ó, os movimentos que já fizemos aqui para esse guardanapo. Então essas áreas vou deixar com esse siena natural. Também é uma quantidade bem pouquinho, olha na pontinha do pincel. Para esta parte também vou até elevar aqui um pouco. Lembrando que a legenda ela é opcional, você consegue alterar aqui nessa área, tem 2 Cs aqui, é só clicar que a legenda sai aqui de baixo, tá bom? Lavei o pincel, um pouquinho de branco, olha a quantidade que pequena. E aqui na partezinha do amarelo ouro, porém ele não irá sobressair de maneira que fique nas laterais, é bem pouco mesmo. Então, olha aqui nessa parte do meio. Pode ficar assim, você pode acrescentar mais detalhes também, ir decorando um pouquinho mais. Vou usar aqui um pincel de número 0. Para exemplificar aqui, só vou deixar certinho. Aí você pode ou fazer uma linha menor, acrescentar, fazer de outra forma. Então vamos lá. Fazer de uma forma diferente. Um pouquinho do siena natural. Então aqui eu vou seguir dessa mesma forma. Lembrando, você pode usar o stencil. Exemplo, professor, borrei aqui. E agora você volta com o branco e faz a correção. Talvez fique um pouquinho amareladinho, mas você pode voltar e dar outra demão com branco só para ajustar.
estou explorando bastante aqui esses tons de amarelo para essa pintura. Para quem está começando também é muito legal, que usa poucas cores. Lembrando, caso você não tenha, sempre faça substituição aí das cores. Olha, agora com o siena natural. Como aqui, olha, está com essa pequena sombra, então eu vou usar aqui também. E aí você pode acrescentar mais detalhes, né? Só que aí para cuidado para não exagerar muito, colocar um pontinho aqui. Para decorar. E eu escolhi a cada 3 eu vou colocar um pontinho para não ficar muito exagerado também. Um pouquinho do siena. Um pontinho com branco. E você vai repetir aqui na parte de baixo. Esse tem uma dobrinha aqui, então eu vou puxar já a dobrinha aqui, ó. Então eu vou colocar um pontinho nessa. E outro nesta. Contorno ao redor com siena. E um pontinho de branco. E ficou desta forma, bem detalhadinho. Já aproveito um pouquinho desse amarelo canário. Agora vou pegar um amarelo canário. Só um pouquinho aqui também. Ainda com o pincel de número 4, agora um pouquinho do amarelo ouro.
bem presente aqui. Cor siena natural. Um pouquinho, principalmente na parte de dentro aqui. Aqui, olha, com amarelo ouro, essa partezinha. Vou usar um pouco do sépia para dar mais profundidade aqui. E vou usar aqui essa bandejinha. Tiro o excesso na bandejinha. Pode usar diretamente uma quantidade menor, uma quantidade pequena. Só um pouquinho aqui. Lavei o pincel com um pouco de branco. Também sem muito exagero. Aqui, olha, nessa pontinha. Com um pouco de branco aqui. Para nivelar bem certinho. Aqui um pouquinho mais. E com esse siena, vou só marcando aqui para ficar bem certinha essa divisória aqui. Você pode usar um pouquinho mais de branco. Sim, olha, para dar mais ênfase em algumas áreas. Um brilho aqui, uma claridade. Desta forma, e ficou assim esse guardanapo. Para o girassol, vou usar verde oliva, verde pistache, amarelo canário, amarelo ouro, siena natural, branco, sépia e também o verde pântano. Vou pintar aqui algumas pétalas, mas já iniciamos aqui na aula anterior. Então, um pouquinho desse amarelo canário. Essa pétala ainda assim pertence a esta parte de cima, que é o outro girassol.
cor amarelo ouro. Você pode misturar com movimentos circulares. Vou substituir o pincel por esse aqui de número 8. Com um pouco desse siena natural. E já vou fazer uma sombra aqui. Cada pétala será trabalhada de uma forma diferente da outra. Porém, nada impede que você faça mais de uma. A aula, a primeira parte, né, ela ficou mais detalhadinha nessa questão do girassol, que foi feito aí pétala por pétala. Vou usar aqui uma bandejinha e tirar o excesso desse sépia. Puxando aqui um pouquinho. Agora com o branco. Lavei o pincel antes. Movimentos circulares. Aqui, olha, desse lado, eu vou usar um pouco do verde pântano só para fazer a correção referente a essas pétalas, olha. E ficou assim, de uma forma bem simples também, sem muito exagero. E aí eu vou fazer mais um pouquinho para que vocês possam acompanhar. O amarelo canário. Agora com a cor amarelo ouro.
Vou usar o pincel de número 8. Poderia ser o de número 4 ou de número 6 também. Vou puxar um pouco aqui. Fazendo essa sombra. Com essa cor siena natural. Bandejinha, um pouquinho do sépia. E venho aqui reforçando essa sombra, mas pode reparar que não fica tão forte. Lavei o pincel e venho com o branco. Um pouquinho aqui, olha. E assim vou fazendo todas as demais pétalas por pétala até concluir. Agora com amarelo ouro. Venho fazendo o preenchimento. O siena natural. Venho manchando um pouquinho. E não esqueça de preencher aqui a traminha do tecido bem certinho.
um pouquinho desse sépia e venho com batidinhas. Eu estou usando a pontinha do pincel aqui. Um pouco desse verde oliva. Aqui na pontinha do pincel. Aqui no centro com esse verde pistache com esse amarelo canário. Um pouquinho desse verde oliva. E você pode vir fazendo batidinhas que vai criando essa textura. Um pouquinho desse verde pântano. Vou substituir o pincel pelo de número 4. Amarelo canário.
pequenas batidinhas. Pequenas batidinhas. Para esse lado, eu vou fazendo batidinhas e deixar mais suave. Com branco. Temos mais aulas aqui no canal, onde eu explico outras formas de finalizar aqui o girassol também. Aqui eu vou deixar mais suave, então eu passo aqui o pincel por cima e vai ficar mais suave. Se você achar que está exagerado, limpe o pincel e ajusta. E aí fica mais suave, ó, com a batidinha. E ficou desta forma este girassol. Para o fundo da pintura, escolhi o rosa bebê e o rosa ciclame. Vou usar aqui um pincel de número
10. Eu não vou expandir esse fundo muito. Então, uso a tinta diretamente. Você pode usar o clareador se você quiser. Movimentos circulares e vem expandindo. Começa forte e vai ficando fraco à medida que vai se expandindo. E vem expandindo. Com a pontinha do pincel aqui, estou usando o rosa ciclame. Porém, você pode substituir por um pincel menor. Pouca quantidade, bem discreto também. Olha, bem discreto, bem suave. Fica um fundo bem delicado. E agora vamos fazer aqui na parte de baixo também. Movimentos circulares. E aqui eu já venho dissipando. Tiro o excesso aqui, ó, e venho puxando aqui. Agora com rosa ciclame. E assim ficou o fundo dessa pintura. Agora vamos fazer a base para esse vaso. Substituir aqui o pincel pelo de número 14.
E vou usar a cor camurça, mas pode ser um tom de marrom, pode ser um tom mais suave. Olha, eu vou unificar aqui com esse rosa ciclame, com esse rosa bebê. E venho aqui, olha, movimentos circulares, vamos dissipando dessa forma. E vou repetir do outro lado também. Agora, com o rústico, não quis usar o cepa para não ficar muito semelhante aqui. Pincel de número 14, movimentos circulares, ó, pode ser. Ou puxando. Aí fica a seu critério se você quer deixar aqui com mais textura, com menos textura. Só manchando um pouquinho. Substituir pelo pincel de número 10. Bem suave aqui, ó. Vou tirar um pouquinho do excesso na bandejinha aqui. Então, desse lado eu deixo mais suave, do outro lado já deixei um pouquinho mais forte. Vou vir com branco para ajustar aqui, ó. Você vai perceber que eu passei um pouquinho. Então eu só faço esse ajuste.
para que fique bem certinho. Vou usar um pouco do verde pântano para realçar um pouco mais essa sombra, mas poderia ser com preto aqui também. E aqui eu vou avançar, mas eu não vou avançar de maneira que eu cubra todo esse rústico. Eu irei deixá-lo. Agora é a parte dos detalhes, realmente, né? Então aqui, ó, só vou sujar um pouquinho essa base. Lavei o pincel. Vou usar o branco agora. Tiro aqui o excesso. E vou trazer um pouquinho de claridade. Para essa base. Fica realmente bem suave. Bem um pouquinho aqui. Desta forma. Não esqueça de assinar, é muito importante para que você seja reconhecido pela sua arte, pelo seu trabalho. Você pode fazer uma parede aqui, esse fundo, e melhorar aqui a sombra de pétala por pétala, né, das folhas. Pode acrescentar galhos. Pode usar um stencil para o fundo dessa pintura. Olha como ficou o guardanapo. Essa iluminação aqui, essa claridade, né? Que pega essa partezinha também. Por outro ângulo também. Pode passar um stencil aqui ao fundo, olha, bem bonito também. Colocar miosotes, aquelas florezinhas pequenas espalhadas aqui, galhos. Como que ficou o guardanapo. E por hoje é só, espero que tenham gostado dessa aula, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também, ajude esta família a crescer, que vocês façam pinturas lindas e maravilhosas. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!